Abertura. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Olá, sejam bem-vindos a mais um Grandes Julgamentos. Apresentadora No programa Flávia de hoje Metzger. vamos mostrar como o Tribunal Superior Eleitoral julgou um caso de fraude baseado no registro fictício de candidaturas femininas, que tinha como objetivo burlar o percentual mínimo exigido. De acordo com a Lei 9.504 de 1997, a Lei das Eleições, os partidos políticos e coligações devem preencher um mínimo de 30% de candidaturas e um máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Isso, na prática, significa que 30% dos candidatos de um partido ou coligação devem ser mulheres. A Corte manteve a cassação determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral de 6 vereadores eleitos em 2016 na cidade de Valença, no Piauí. Eles foram acusados de se beneficiar de candidaturas fictícias de mulheres que não chegaram sequer a fazer campanha. Além disso, o TSE indeferiu o registro eleitoral de todos os candidatos da coligação, eleitos e não eleitos. Trata-se do recurso especial eleitoral 19392, onde foram submetidas à análise da Corte 3 matérias. A primeira, interposta pela coligação Nossa União é com o Povo. A segunda, por 3 candidatos eleitos pela coligação Compromisso com Valença. E a terceira, pelos candidatos não eleitos da mesma coligação. A sessão foi presidida pela ministra Rosa Weber, então titular da Corte. Apregou também com pedido de Ministra Rosa sustentação Weber, oral, presidente do TSE. recurso especial eleitoral 193, 14 de março de 2019. 2016, procedente de Valença do Piauí, sob a relatoria do ministro Jorge Mussi, em que recorridos Leonardo Nogueira Pereira e outros, Francisco de Assis Rodrigues Torres e outros, coligação Nossa União é com o Povo e Maria de Fátima Bezerra de Souza Caetano e outra. O relator iniciou deferindo um pedido de assistência simples, protocolado pela candidata que assumiria o cargo de um dos cassados. No processo eleitoral, o assistente ingressa voluntariamente para atuar em favor de uma das partes, o assistido, com o objetivo de obter uma decisão favorável a ela e beneficiar-se dos efeitos dessa decisão. No tocante ao pedido Jorge Mussi, ministro do de TSE. assistência, formulado por Edilza Maria da Conceição, 14 de março de para 2019. assistir na modalidade simples a coligação Nossa União é com o Povo, eu estou deferindo, porquanto a autora da AGE, haja vista seu inequívoco interesse jurídico e não apenas de fato, diante das particularidades do caso, pois, acaso mantida por esta Corte a cassação da integridade da chapa adversária, com recontagem de votos e novo cálculo do coeficiente eleitoral, ela tomará posse no cargo. Por ser um tema complexo, a Corte concordou em partir em direto para a fase das sustentações orais, dispensando a leitura do relatório. O advogado da coligação recorrente foi o primeiro a falar. Ele defendeu que a pena de inegibilidade aplicada pelo TRE do Piauí deveria ser estendida às demais candidaturas envolvidas no caso. Considerou que a decisão do regional desestimula o propósito da participação feminina nos pleitos e a consequente ocupação dos cargos nos parlamentos por mulheres. Nós entendemos que o parecer foi Luiz muito feliz Francilando do Rosa da procurador, Silva, coligação do nosso Nossa União é procurador com o Roberto, Povo. que acolheu nossas 14 de março alegações, de 2019. inclusive no sentido da inelegibilidade, onde o TRE Piauí, ele entendeu que somente as candidaturas laranjas, as 5 mulheres que tiveram suas candidaturas declaradas laranja, fictícias, somente elas deveriam ficar inelegíveis, o que a gente não concordou. Para a gente, isso seria uma dupla discriminação negativa para as mulheres. Além de as mulheres serem utilizadas num processo eleitoral, ainda somente as mulheres que foram tidas como laranja ficarem inelegíveis. A gente considera que essa não é a solução. Não é por aí que a gente resolve essa questão tão importante para a nossa legislação eleitoral, que é a participação, a efetiva participação das mulheres na política. A decisão de piso, excelências, a decisão do TRE sobre a matéria deve ser mantida com relação à fraude. A fraude aqui ela está superada. Não cabe mais revolver a matéria, não cabe mais a gente entrar nos pormenores. A fraude está constatada. O que esta corte vai fazer hoje é dizer
a extensão dessa punição a esses infratores. A advogada da candidata, que assumiria a vaga de um dos candidatos cassados, defendeu que fosse mantida a decisão do TRE, sustentando que não há responsabilidade objetiva dos demais candidatos que foram beneficiados com a fraude, uma vez que não tinham conhecimento. Como responsabilizar Ângela toda Signac a Baeta chapa Neves, advogada. e caçar diplomas e registro de todos os candidatos 14 de março de 2019. estiveram registrados por aquelas chapas em que tiveram candidaturas laranjas, sem prova de que essas pessoas, esses candidatos, tinham conhecimento do que estava acontecendo. Isso seria uma responsabilização objetiva? Isso seria uma responsabilização de quem sequer tomou, em tese, conhecimento do que ocorreu naquela formalização daquela coligação? E aí eu digo com todo respeito a Vossas Excelências, este Tribunal Superior Eleitoral tem vasta jurisprudência no sentido de permitir a cassação de mandatos de registros de candidatura de quem foi beneficiado por ilícitos, sem sequer cogitar de que esse candidato, ainda que não tenha praticado o ato, que ele tenha tido conhecimento ou anuência explícita sobre isso. Apenas por ter sido beneficiado pelo ato ilícito, o Tribunal Superior Eleitoral permite, e nós temos inúmeros, centenas de casos como esse, de cassação de mandato, por exemplo, por abuso de poder, no qual o próprio candidato não praticou o ilícito. E não se fala em responsabilização objetiva. Aqui, o que se traz e o que se mostra é que, tal como em cassação por abuso de poder, aqui todos os candidatos da chapa foram beneficiados por essa formalização fraudulenta dessa chapa. Todos os candidatos, ainda que não tenham conhecimento, mas, a propósito, muitos deles têm conhecimento. E um dos argumentos também que se utiliza é que mulheres também serão cassadas. E que aí o discurso de que mulheres, a defesa da maior participação feminina na política, também atingiria, nesse caso, mandatos de 2 vereadoras. A advogada seguinte defendeu as 2 candidatas eleitas, Maria de Fátima Bezerra Caetano e Ariana Maria de Carvalho Rosa. Sustentou que as vereadoras seriam punidas injustamente caso toda a coligação fosse cassada. Então, qual é a proposta que as mulheres Marilda fazem? de Paula Silveira, advogada. De uma incompreensão que é delas e que é a minha. Como elas podem sofrer as consequências de uma ação que busca 14 de protegê-las. março de 2019. É de que só sejam cassados aqueles que integram os partidos que praticaram a fraude. E, nesse caso, serão suprimidos 2 partidos de uma coligação, 2 partidos de outra coligação. Isso resultaria na supressão de 4 candidatos na coligação Compromisso com Valença 1 e de 8 candidatos na coligação Compromisso com Valença 2. E mantido não só o percentual de gênero de 30%, mas o percentual de gênero de 50% da coligação Compromisso com Valença 1. Mas vamos imaginar que essa não seja a solução que esse tribunal encaminhe. Não, a gente não vai separar a chapa, nós vamos compreender que existe um DRAP e que os partidos todos são beneficiários desse DRAP. Pois muito bem, o que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz com relação à proteção constitucional de determinados grupos, sejam eles minoritários ou menos favorecidos, e que reflete no famoso precedente do botijão de gás? É que a finalidade da norma não pode esvaziar o resultado que a norma pretende. Se o Supremo Tribunal Federal fez isso para o consumidor no preço do botijão de gás, o que dizer da ação afirmativa de proteção das mulheres? Não se pode esvaziar a proteção das mulheres com o objetivo de sancionar o descumprimento dessa proteção. O advogado seguinte, também representando uma das candidaturas impugnadas, argumentou contra a decisão do TRE. Com a cassação... José Norberto Lopes Campelo, advogado. Destas 2 coligações, nós tivemos a anulação de 50,9% 14 de março de 2019. dos votos dados ao Legislativo. Ora, o artigo 224 do Código Eleitoral é muito claro. Anulados mais da metade dos votos é caso de novas eleições, porque elas deixam de ser representativas. Então, esse é um outro aspecto que precisa ser verificado, porque nós não teríamos
no nosso entendimento, a eleição somente para as vagas existentes em virtude da cassação, mas para todo o Legislativo Municipal, porque a lei não faz distinção entre eleição para o Executivo ou para o Legislativo. Ela diz as eleições, inclusive no âmbito municipal. Então, nós teríamos atingido a legitimidade das eleições para todo o Legislativo Municipal. O Ministério Público Eleitoral deu parecer pela cassação dos registros dos demais candidatos das coligações que praticaram a fraude. Quando nós ingressamos em um sistema Humberto injusto, Jaques de Medeiro, vice-procurador-geral eleitoral. de modo injusto, não é possível alegar 14 de março de 2019. sobre a patologia de um sistema para dele poder se beneficiar, usando ainda em seu favor o nome daquele grupo vulnerável que se pretendia proteger. Entende o Ministério Público que só há um significado possível a esta Corte, num caso como esse, que é um precedente importante de que a sinalização do que é o horizonte da democracia, o que é o horizonte da igualdade e o que é o horizonte de democracias limpas. Não há eleição meio íntegra, não há candidatura meio honesta, não há processo meio justo. Ou ele é íntegro, ou ele é honesto, ou ele é justo, ou não é constitucional. Não há como salvar aquilo contaminado. Não há inocentes nesse jogo, ainda que você não consiga identificar dolo no comportamento. Quem ganha um jogo sujo pode até ter a vitória, mas o jogo continua sendo sujo. Para o relator do processo, o ministro Jorge Mussi, a decisão do TRE do Piauí deveria ser mantida quanto à cassação do registro dos 6 vereadores eleitos e estendida às 2 coligações beneficiadas com a fraude. Ele também votou para a cassação do demonstrativo de regularidade de atos partidários das coligações, o que incorreria na cassação de todos os registros de candidaturas, tanto dos eleitos quanto dos não eleitos. Pelo meu voto, Jorge Mussi, ministro do TSE. Todos os candidatos que disputaram o pleito pelas 2 coligações impugnadas. 14 de março de 2019. A inegibilidade e a sua abrangência. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a inegibilidade constitui sanção personalíssima, que se aplica apenas a quem cometeu, participou ou anuiu para a prática ilícita e não ao mero beneficiário. Assim, rejeita-se desde logo a pretensão da primeira recorrente, autora da AGE, de aplicá-la automaticamente a todos os candidatos, ao menos quanto à maior parte deles. Não é possível extrair nenhum elemento, sequer indiciário, que demonstre qualquer ação, omissão ou anuência com ilícito, sendo incabível impor-lhe tal sanção com base apenas em presunções, conjecturas e ilações. Todavia, assiste-lhe razão quanto aos candidatos Leonardo Nogueira, primeira coligação, e Antônio Gomes da Rocha, segunda aliança. Nego provimento aos recursos especiais dos candidatos ao cargo de vereador, mantendo cassado os seus registros, e dou parcial provimento ao recurso da coligação autora da AGE para estender a inegibilidade a Leonardo Nogueira Pereira e Antônio Gomes da Rocha, subsistindo a improcedência quanto aos vencedores do pleito majoritário. Revogo a liminar e determino que se execute o aresto após publicação, ancorado em precedentes do TSE. É como voto. Após o voto do relator, o ministro Edson Fachin pediu vista do processo. Deduzirei pedido de vista. Edson Fachin, ministro do TSE. Gostaria de examinar essa matéria porque dela defluo pelo menos, entre outras, 14 de março de dúvidas. 2019. A primeira é a utilização da própria ação de investigação judicial eleitoral para esse fim específico, que é a aferição da fraude. O segundo são os eventuais efeitos da condenação, especialmente esse elastecimento a todos os integrantes do respectivo DRAP.
O terceiro diz respeito à legitimidade das partes e o próprio conceito de fraude aí envolvido. E também há algum questionamento que certamente o eminente ministro relator enfrentou, mas que a mim ainda causa alguma interrogação sobre a eventual utilização dessa espécie de ação rescisória do DRAP por meio de uma AIGE diante dos limites do artigo 22, inciso 1º da linha J do Código Eleitoral. Esses e outros aspectos, além da matéria de fundo importantíssima, a cota de gênero, me levam, senhora presidente, eminente ministro relator, a pedir licença para deduzir antecipado o pedido de vista, sendo que o feito retornará como de praxe, como todos temos, aqui levado assim este procedimento no prazo regimental para o exame o mais célere possível, uma vez que a matéria sugere, evidentemente, um desate nesta Corte. No próximo bloco, seguimos com o voto vista do ministro Edson Fachin e a sequência desse importante julgamento. Vinheta de intervalo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Estamos de volta com o grande julgamento. Apresentadora Flávia Nesse programa, Metzger. acompanhamos um processo julgado pelo TSE, um caso de fraude na cota mínima de candidaturas femininas no interior do Piauí. O julgamento foi retomado no dia 21 de maio de 2019, com o retorno do voto vista do ministro Edson Fachin. Ele apresentou divergência parcial do relator. Há que se reconhecer, portanto, as Edson Fachin, ministro do especificidades que TSE. o caso comporta. Entre elas, o fato de que a inserção indevida de nome de mulheres 21 como de maio de candidatas, sem que 2019. de fato o fosse, tem uma única finalidade, qual seja a apresentação de uma ordem de candidaturas pelo partido ou coligação, no caso com a possibilidade de inserção de outros nomes de homens. Nesse contexto, a cassação dos mandatos dos responsáveis pela fraude, com a manifestação dos votos para o partido ou coligação, em nada repercutiria na esfera de direitos do partido, que seguiria beneficiado pelos votos obtidos de forma ilícita pelos candidatos cassados. Assim, entendo que o reconhecimento da nulidade dos votos obtidos pelos candidatos e candidatas cassadas em decorrência da fraude à cota é medida que se impõe. E declarada a nulidade dos votos obtidos pelos candidatos e candidatas cassadas, o imperativo é o recálculo dos quocientes eleitorais e partidários no município de Valença, do Piauí, no estado do Piauí. Nada obstante, possa-se argumentar que, no caso concreto, haja um número diminuto de votos em relação às candidatas cassadas, o que não se dá em relação aos outros dois candidatos. Por fim, e em vista dos fatos apurados no presente feito e à luz do que dispõe aquele artigo 22, inciso 14º, que citei e li, opino por remeter cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para a apuração de eventual prática de crime eleitoral em relação aos dirigentes partidários. Novo pedido de vista foi feito, agora pelo ministro Og Fernandes. Antes da interrupção do julgamento, o relator Jorge Mussi fez comentários sobre os pontos divergentes levantados no voto do ministro Edson Fachin. Ludibriando-se as normas que regem o Jorge processo Mussi, eleitoral, ministro do TSE. permitiu-se que se registrasse um grande número de candidatos a 21 de partir maio de de 2019. grave ofensa à relevante política afirmativa por meio de simulação de candidatura feminina. Em conclusão, não vejo como se afirmar a existência de eleição rígida e legítima na hipótese em que inúmeros candidatos se beneficiam de notória fraude no ato do registro, impondo-se, a meu sentir, caçar a chapa. Em segundo lugar, é sabido que, à época do registro, os partidos e coligações que não solucionam as pendências, ainda que formais, da cota de gênero, no demonstrativo de irregularidade de atos partidários, a DRAP, não podem participar do pleito, o que alcança os seus respectivos candidatos, que, inclusive, têm sua candidatura negada, mesmo sem integrar o DRAP.
Por conseguinte, por maior razão, deve ser essa a consequência jurídica quando, após deferido o DRAP, se constata a fraude. O julgamento retornou no dia 3 de setembro com o voto vista do ministro Og Fernandes, que acompanhou parcialmente o relator, entendendo que a cassação dos diplomas eleitorais só deve ser imposta àqueles que tiveram participação direta na fraude eleitoral. Que acompanham parcialmente Og Fernandes, ministro do TSE. Para assentar o cabimento da AGE para apuração de fraude à cota de gênero em lista de 3 de setembro de 2019. De 2016 e 2018. Segundo, rejeito a preliminar do litisconsórcio passivo necessário. Terceiro, a ausência de vínculo da fraude identificada nas eleições proporcionais com a chapa majoritária. Quarto, o reconhecimento da ocorrência de fraude em cinco candidaturas do gênero feminino, sendo 2 pela coligação Compromisso com Valença, Neide Rosa e Valtânia Pereira, e 3 pela coligação Magali Costa, Maria Eugênia Martins, Geórgia Brito. Divijo do eminente relator e acompanho a divergência inaugurada pelo eminente ministro Fachin, para dar parcial provimento aos recursos de Leonardo Pereira e outros, e de Francisco de Assis e outros, assentando que as cassações dos registros e dos diplomas somente podem recair sobre aqueles que foram responsáveis ou que tinham conhecimento direto da fraude, quais sejam aqueles nomes que já mencionei. Reitero a pequena divergência que tenho nesse ponto com o eminente ministro Fachin, porque considero que a candidata Magali Costa é também autora da fraude, é uma das autoras da fraude, pelas circunstâncias mencionadas nos autos. Divijo de ambos os votos proferidos e afasto, por ausência de previsão legal, as inelegibilidades que foram cominadas aos cassados. Assento ainda em oposição ao voto do ministro Edson Fachin, ser desnecessário recalcular o quociente eleitoral em razão do disposto no artigo 175, parágrafos 3º e 4º do Código Eleitoral. No próximo bloco, você acompanha os votos dos demais ministros e a conclusão deste julgamento do TSE. Até já. Vinheta de intervalo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. O Grande Julgamentos está de volta com a última parte da sessão do Tribunal Superior Eleitoral, que julgou um caso de fraude na cota de participação feminina em eleições no interior do Piauí. Acompanhando o relator, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto condenou o uso das cotas de gênero de forma fraudulenta. Não vejo com perplexidade Tarcísio Vieira de Carvalho, ministro do TSE. Prática de se retirar do cenário político candidaturas femininas em razão da fraude à cota de gênero. 17 de setembro de 2019. Candidaturas femininas, integrantes das coligações que praticaram a fraude, é natural sob o ponto de vista de que as candidaturas femininas fictícias propiciaram uma falsa competição pelo voto popular, entregando o cargo de forma artificial às candidatas eleitas. Por sua vez, o afastamento das candidaturas femininas que não integraram a coligação que praticou a fraude é consequência da aplicação do artigo 224 do Código Eleitoral, conforme acima exposto, em prestígio maior à legitimidade das eleições. Por sua vez, o ministro Sérgio Banhos votou com a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin. Ele argumentou que a jurisprudência da Corte aponta nesse sentido. As regras alusivas às causas de inelegibilidade são de legalidade estrita, sendo vedada a interpretação extensiva para alcançar situações 17 de setembro de 2019. Do mesmo modo, já se decidiu que, e aí eu trago o precedente do ministro Henrique Neves, as hipóteses de condutas vedadas são de legalidade estrita. No mesmo sentido, o precedente também do ministro Henrique Neves e do ministro Luiz Carlos Madeira. Ainda que essa orientação tenha sido construída em outros feitos, tratando de questões jurídicas diversas, ela indica a necessidade de interpretação estrita das normas que implicam, de algum modo, a exclusão do cidadão da disputa eleitoral. Portanto, se o objeto da ação de investigação judicial eleitoral, ação cuja procedência acarreta consequências severas à elegibilidade do cidadão, não contempla o vocábulo fraude,
não há ao intérprete, ao meu sentir, inovar na literalidade do artigo 22 da Lei Complementar 64, em substituição ao legislador positivo. E os limites semânticos do texto hão de ser respeitados, não podendo ceder aos propósitos, ainda que nobres, do intérprete, trago doutrina. Não vejo, por outro lado, como sustentar eventual sincretismo entre as hipóteses de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo e da ação de investigação judicial eleitoral para se admitir, por exemplo, o ajuizamento da primeira com base em abuso de poder político ou uso indevido dos meios de comunicação, bem como a propositura da segunda com base em fraude ou corrupção. O ministro Luiz Roberto Barroso reiterou que a cassação das candidaturas envolvidas implicaria na contribuição da Corte para a consagração do propósito da legislação eleitoral, ao instituir a cota de gênero. Ele também acompanhou o relator. Eu entendo Luiz Roberto Barroso, ministro do TSE. O esforço dos ministros 17 de setembro de 2019. Fachin, Og Fernandes e Sérgio Banhos, de procurar fazer um recorte nesta decisão para, eventualmente, impedir alguma injustiça específica desse caso concreto. Eu entendo, respeito e admiro e, frequentemente, adoto essa postura também. Mas aqui eu acho que esse tipo de recorte comprometeria o objetivo final que nós queremos alcançar, que é tornar arriscado demais para o partido apresentar candidaturas fictícias. E com essa posição à qual estou aderindo, que foi conduzida com maestria pelo ministro Jorge Mussi, eu acho que nós damos os incentivos corretos para que, doravante, não se pratiquem fraudes dessa natureza. Por essa razão, presidente, pedindo vênia aos bem lançados votos divergentes e, como disse, entendendo as razões e o sentimento de justiça a eles subjacentes, eu acho que para produzir a consequência que a legislação, o tribunal e o país desejam, é preciso uma solução aqui um pouco mais radical. De modo que eu, em conclusão, presidente, os recursos especiais dos candidatos ao cargo de vereador pelas coligações Compromisso com Valença 1 e 2 estão sendo, por mim, desprovidos, tal como fez o eminente relator. Estou mantendo a cassação dos seus registros e o recurso da coligação Nossa União é com o Povo, eu estou dando parcial provimento para estender a inelegibilidade a Leonardo Nogueira e Antônio Gomes da Rocha. Portanto, estou aderindo à posição iniciada pelo ministro Jorge Mussi e respaldada pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. É como voto, presidente. Coube à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, o voto de desempate. Ela se manifestou a favor da tese do relator pela cassação de todos os candidatos eleitos pelas coligações Compromisso com Valença 1 e 2. Esse ilícito perpetrado ministra Rosa Weber, presidente do TSE. Ao princípio da isonomia e ainda aos esforços envidados pelo 17 legislador, de setembro de 2019. pela Justiça Eleitoral e pela sociedade para eliminar toda e qualquer conduta que, direta ou indiretamente, diminua ou exclua o relevante e imprescindível papel das mulheres no cotidiano pessoal, profissional e político do país. Na conclusão, o plenário do TSE determinou a cassação do registro dos vereadores eleitos: Raimundo Nonato Soares, do PSDB, Benoni José de Souza, do PDT, Ariana Maria Rosa, do PMN, Fátima Bezerra Caetano, do PTC, Estênio Romeu da Cruz, do PPS e Leonardo Nogueira Pereira, do PROS. O candidato Antônio Gomes da Rocha, do PSL, não eleito, foi considerado inelegível por 8 anos, bem como o vereador Leonardo Nogueira. O entendimento do plenário foi no sentido de que ambos contribuíram para a fraude, uma vez que apresentam vínculo de parentesco com as titulares das candidaturas fictícias, que também estão inelegíveis.
O Grandes Julgamentos fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação também pela internet, tvjustiça.jus.br ou no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima. Créditos finais. Direção, Betânia Victor Veiga. Produção, Caio Baltazar. Cabelo e maquiagem, Eliane Neves. Figurino, Thalita Oliveira. Apresentação, Flávia Metzger. Roteiro e edição de texto, Luciane Chaves. Cinegrafia, Lúcio Ribeiro. Assistência técnica, Joselildo Júnior. Iluminação, Luiz Moura e Ítalo Cândido. Operação de áudio, Jonathan Alves. Edição de pós-produção, Leonardo Veloso. Videografismo, Leonardo Veloso. Audiodescrição, Visual. Roteiro, Caio Leão. Narração, Valmir Nascimento. Núcleo de Programação, Rosa Oazen. Núcleo Técnico, Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas, Flávia Soledade. Supervisão. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça. Essencial 2021.